Hoje a gente começa aqui um desafio mensal de democratizar o conhecimento sobre as melhores práticas de finanças pessoais, possibilitando a constituição das reservas necessárias para alcançar os objetivos de cada um e a tão sonhada liberdade financeira. Bem, também mostraremos como é possível viver de forma a fazer o que mais gosta, aproveitando os momentos junto à família e amigos, sem ter que percorrer uma jornada extra na missão difícil e complexa do dia a dia em relação à gestão das reservas. Eu tenho certeza que valerá a pena você ficar aqui, perseverar até o final dessa live. Bom, nessa missão estarão comigo os meus amigos e sócios planejadores financeiros pessoal da FIDUC, o Wander Vicente, o Alexandre Santiago e o Ricardo Vasconcelos. A nossa programação inclui espaço para perguntas e respostas, não deve ultrapassar 1 hora. Desde já, vocês estão convidados a continuar essa jornada, seja por aqui, mensalmente, ou junto a um planejador financeiro de nossa equipe. Bom, as perguntas serão colhidas no chat pelo nosso sócio Ricardo Vasconcelos, que atuará como mediador, e ao final tentaremos respondê-las. Portanto, coloque as suas dúvidas no chat durante as apresentações, conforme forem surgindo. Agora eu convido o nosso sócio Wander Vicente para iniciar falando das finanças pessoais. E, na sequência, nosso sócio Alexandre Santiago falará sobre os investimentos inteligentes. Wander, a palavra está contigo. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse evento. Meu nome é Wander Vicente e eu começo essa reunião, essa live, falando sobre um assunto bastante difícil para as pessoas em geral, que é de finanças pessoais, né? Eu falo que é um assunto tanto polêmico, mas eu gosto de começar os meus eventos com uma frase bastante forte, que é, por favor, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Ao longo da vida, as pessoas formam o que nós chamamos de modelo mental. E responsável pela sua forma de pensar, pelas suas ações, pela forma como você toma decisão no seu dia a dia. Quando falamos de modelo mental, estamos falando de algo que está profundamente enraizado, algo que muitas vezes torna o trabalho de redescoberta ou de aprendizado bastante complicado. E até eu brinco que, normalmente, num trabalho de planejamento financeiro, num trabalho de educação financeira, é uma das tarefas mais difíceis de um planejador financeiro, é trabalhar junto ao cliente a parte de mudança de um modelo mental financeiro que nem sempre joga tanto a favor de um cliente quanto ele gostaria. Isso é tão verdade, né, que eu dedico bom tempo a isso, né, nessa desconstrução desse modelo mental, para ajudar o cliente a construir novos hábitos que no dia a dia vão ajudar ele a atingir os seus objetivos de longo prazo e ainda ter uma vida mais equilibrada no presente. Então, ela vai ter uma vida financeira mais equilibrada, ponderando tanto o longo prazo quanto o curto prazo. E por falar de vida financeira, né, um dos primeiros passos de um trabalho de finanças pessoais é identificar como anda a saúde financeira de um cliente. Eu até trago essa imagem, né, que faz uma analogia à parte de saúde, porque no dia a dia nós costumamos dizer, né, saúde acima de tudo, né? Pois bem, isso também é verdade para a vida financeira de uma pessoa. O grande foco, normalmente, das pessoas no dia a dia está em duas grandes áreas, ou em investimento, ou no seu orçamento. Mas quando a gente fala de saúde financeira, mais 4 áreas fazem parte disso. Então, planejamento de aposentadoria. Será que você está construindo um caminho que te leva para uma aposentadoria digna, tranquila e independente? Ou não? Será que pode estar faltando algo? Hoje nós sabemos que 90% dos brasileiros não poupam para aposentadoria. E em torno de 1% só dos nossos idosos são totalmente independentes. Então,
esse é um ponto de extrema importância e eu convido vocês a fazer essa reflexão. Será que vocês estão controlando da maneira adequada, construindo um caminho seguro, pensando na sua aposentadoria? A parte de seguros. Será que, se acontecer algo com você hoje, as pessoas que você ama estão protegidas? E se acontecer alguma coisa com os seus bens atuais, você terá os recursos para repor? Parte fiscal. Aqui é um ponto que todo mundo gosta de perguntar para um planejador financeiro, né? Será que eu não estou pagando mais imposto do que eu deveria? Será que eu não teria uma oportunidade de me beneficiar melhor de algo que é legalmente permitido? E sucessório, né? Se algo te acontecer hoje, como ficariam as pessoas que você ama? Além da dor, quais seriam os impactos que isso poderia trazer para a vida de uma pessoa? A segunda pergunta que eu deixo aqui, considerando esses 6 pontos, você sabe com certeza como está a sua saúde financeira? Antecipo que lá no final do evento vocês terão acesso a um QR Code onde vocês poderão fazer uma avaliação da sua saúde financeira. É um check-up de saúde financeira da Fiduc, elaborado e adaptado pela Fiduc aqui para o Brasil, e vocês terão a possibilidade de verificar como está a sua saúde financeira. Por isso, mantenha seu celular por perto, que você vai precisar somente dele e da sua câmera. Bom, vamos falar então de 5 conceitos que eu falo que são fundamentais para qualquer pessoa, para ela lidar melhor com o seu dinheiro no dia a dia e garantir que ela vai ter um futuro financeiro promissor. O primeiro conceito fundamental: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Parece uma coisa óbvia, mas eu garanto para vocês, durante um trabalho de planejamento financeiro, um dos pontos que eu percebo que não tem uma boa definição do meu cliente é em relação a objetivos. Ou eles não têm claro quais são os seus objetivos, ou esses objetivos estão muito mal definidos. Então, de uma forma, se você espera chegar em algum lugar, você primeiro precisa saber que lugar é esse. O primeiro passo, então, num trabalho de finanças pessoais é você definir aonde você quer chegar e dar o norte para suas ações e, consequentemente, para o seu dinheiro. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho para você será suficiente, mas os resultados futuros podem ser devastadores. Dificilmente um plano financeiro sobrevive à falta de objetivo, porque sabe o que é mais importante, pessoal? Objetivo nos mantém focados. Segundo item que vocês precisam conhecer: a diferença entre resultados rápidos e resultados sustentáveis. Se você já sabe aonde você quer chegar, é importante você saber quando você quer chegar lá. E um elemento fundamental nisso é o tempo. Via de regra, as pessoas menosprezam o poder do tempo. Normalmente as pessoas ficam bastante concentradas no curto prazo e esquecem de considerar o longo prazo. E eu garanto para vocês que resultados sustentáveis normalmente não condiz com resultados rápidos. E essa busca por resultado de curto prazo traz as perguntas que nós, planejadores, costumamos ouvir toda hora. Ah, mas será que esse investimento é o mais seguro? Será que esse investimento rende mais? Será que o investimento X rendeu mais que o Y? Será que ele vai me entregar mais nos próximos 12 meses? Por que eu vou investir no seu fundo se o fundo X me entregou mais no ano passado? E você me garante que se eu colocar o dinheiro aí com você, todo mês eu vou ganhar 1% ao mês? São frases que no nosso dia a dia de planejador financeiro nós recebemos direto, né? E normalmente o que nós apresentamos para o cliente é o seguinte: resultado rápido normalmente vai na contramão de um resultado sustentável. O terceiro ponto que você precisa saber é o seguinte: esse conceito é muito interessante. É um conceito chamado de capacidade de poupança. Capacidade de poupança nada mais é que a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Ou seja, é aquele líquido que sobra.
Via de regra, como funciona o dia a dia das pessoas? Elas recebem os seus rendimentos, o seu salário, pagam as contas e, se sobrar dinheiro, quando sobra dinheiro, investe. Mas as pessoas que têm os melhores hábitos financeiros sabem que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você primeiro receber, separar a parte que cabe aos seus objetivos e aquilo que você considera importante para a sua vida hoje e sobreviver com a diferença disso. Parece lógico, parece bastante racional pensar nisso agora, mas tenta fazer isso no seu dia a dia, porque tudo joga contra isso. Toda a parte comercial, toda a parte de vendas, toda a parte de comércio estimula você a consumir, né? Então, essa parte racional, esse raciocínio, por mais racional que pareça, é difícil de ser implementado sozinho no seu dia a dia. Nos meus trabalhos de planejamento financeiro, uma das coisas que eu atuo muito forte com meus clientes é, se você tem o seu objetivo, você sabe quanto você tem de renda e você sabe o seu padrão de vida, vamos tentar adaptar isso de uma forma que você continue fazendo aquilo que você gosta, só que gastando menos. E ainda poupando, aumentando a sua capacidade de poupança para investir nos seus objetivos. Olha só que legal, pessoal. O quarto conceito que vocês precisam saber. Educação financeira transforma o jogo. Se tem uma coisa que eu falo que muda a vida de uma pessoa, é a educação financeira. Infelizmente, no Brasil, o nível de qualidade na educação financeira que as pessoas têm acesso é baixíssimo. Pergunto para você, reflita aí desse lado. Você já fez algum curso de educação financeira? Fez alguma formação em educação financeira? Em algum momento da vida você procurou um planejador financeiro pessoal? Eu até brinco, né, que muitas vezes, se a gente está doente, a gente procura um médico, se a gente está com dor de dente, a gente procura um dentista, precisa de um suporte na alimentação, procura um nutricionista. Mas quantas pessoas você conhece que já procuraram um planejador financeiro na vida? Eu falo que quanto mais você investir na sua educação financeira, mais fácil vai ser a sua vida hoje e, consequentemente, mais fácil vai ser a sua vida no futuro. O máximo que eu escuto, via de regra, das pessoas é: eu li um livro tal, ou eu acompanho algum youtuber específico. Bom, o quinto conceito é um conceito que a maior parte das pessoas gosta de discutir, que é: existe o jeito certo de investir e existe o jeito tradicional. Investimento normalmente é aquilo que mais brilha nos olhos das pessoas. Mas eu vou colocar esse item como quinto elemento, porque depois o meu sócio Alexandre vai falar especificamente sobre isso. E falando assim sobre algo mais específico, se vocês me perguntassem assim: Vander, você tem uma fórmula, algo que você possa compartilhar comigo e que você poderia dizer assim: é uma fórmula que vai me ajudar a chegar mais longe? Fórmula eu não tenho, mas mais para frente eu vou falar para você sobre algo que traz um resultado fantástico para a sua vida. O que eu posso falar deste momento é sobre uma pesquisa que foi encomendada pela B3 sobre o ecossistema brasileiro. Eu quero que você faça essa avaliação aí do outro lado para ver se você se identifica com os resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa encomendada pela B3, no final de 2018, com pessoas de classe A e B, tinha o objetivo de avaliar como os brasileiros enxergam o ecossistema de investimento em relação aos produtos e aos players de mercado, o que influencia as decisões de como e onde investir e como ocorrem as jornadas de investimento ou a busca de informação do investidor brasileiro. Olha só os resultados dessa pesquisa. Primeiramente, existe uma relação direta entre conhecimento e aplicação. Lembra que eu falei lá atrás que o primeiro conceito fala que normalmente é o que nós sabemos, não é o que nós não sabemos que nos impede de atingir um resultado, e sim o que nós sabemos? Quando eu trago esse resultado da pesquisa, que existe uma relação direta entre conhecimento e aplicação, isso significa que, se eu falar a palavra
poupança para você, você conhece. E, consequentemente, como você conhece, você aplica. O contrário também é válido. O desconhecimento também elimina qualquer chance de aplicação. Então, muitas vezes, as pessoas investem em aplicações muito ruins por conhecerem elas e não investem em algo que seja muito bom, que vai ser muito melhor para a vida dela, pelo desconhecimento. Esse é o preço que normalmente um baixo nível de educação causa na vida das pessoas. No curto prazo pode parecer pequeno, mas no longo prazo isso tem um reflexo maior. Então, como eu trouxe, o desconhecimento afasta os investidores. E por último, o que os brasileiros mais procuram na hora de investir? Primeiro, a sensação de segurança, facilidade de transferência, confiança no banco, sensação de que o dinheiro não desvaloriza, né? Que hoje já é difícil para quem tem muitos investimentos na renda fixa mais tradicional de todas, que é a poupança, e a facilidade de saque. São esses itens que os brasileiros buscam. Pensem aí do outro lado se vocês se identificam com algum deles. Bom, e falando então um pouquinho da fórmula mágica que eu trouxe, falo, fórmula mágica não existe, mas existe uma boa direção. E agora eu vou apresentar aqui para você qual é essa direção baseado nos 5 conceitos que eu trouxe. Quando você tem objetivos bem definidos, quando você entende o poder do tempo e respeita essa construção, e quando você é capaz de gerir bem as suas finanças no dia a dia, ou seja, quando você tem uma boa capacidade de poupança, você já tem um excelente caminho. A educação financeira multiplica tudo isso. Por quê? Eu falo que educação financeira ela impacta na forma como você define seus objetivos, impacta na forma como você olha o tempo, impacta na forma como você constrói a sua capacidade de poupança. E o que os investimentos fazem? O investimento é um potencializador, ele é um acelerador. Ele pega tudo isso que você tem antes e acelera para você chegar mais rápido. Então, se você está buscando um caminho para ter um maior sucesso financeiro, lembre-se sempre dessa fórmula. E o que é mais legal, você não precisa fazer isso tudo sozinho. Para te ajudar com essa primeira parte de objetivo, tempo, capacidade de poupança e educação financeira, você pode contar com um planejador financeiro que é especialista nisso. E para te ajudar com essa parte de investimento, você só precisa contar com uma boa gestora. Porque quando você tenta fazer isso sozinho, você tenta competir contra os maiores players de mercado. Então, se você quer ir mais longe, opte por ir acompanhado. Eu garanto para você que no seu futuro, para o que você quer construir, isso vai fazer uma diferença enorme. Bom, e agora falei bastante de finanças pessoais, vou passar a palavra para o meu amigo Alexandre. Alexandre, você está por aí? Sim, sim. Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estamos ouvindo. Vamos falar um pouco, né, de investimentos aqui. E aí eu já queria alertar os navegantes, né, que a gente não vai dizer qual o melhor fundo, né, qual a melhor ação, qual o melhor ativo de banco, né, que realmente pode lhe dar o melhor retorno. A gente, na verdade, vai aqui falar, né, qual é o melhor jeito, né, de fazer investimentos, né, falando um pouco desse mercado e quais são as possibilidades que a gente consegue, né, fazer em investir de forma inteligente. Então, existem 2 modelos, né, o modelo de atuação, principalmente no Brasil, né, a gente vê que o modelo transacional, o modelo de bancos e corretoras, né, é um modelo que é basicamente focado em venda de produtos. Então, você entra numa plataforma dessa de corretora ou de banco, né, uma infinidade de produtos financeiros, né, onde fornecedores, né, colocam os seus produtos dentro desses distribuidores, né, que são os bancos e as corretoras. E nessas plataformas, você tem a sensação que não está pagando, né, pelo serviço, né, do produto financeiro. Mas, na verdade, o fornecedor, né, ele combina, né, com o distribuidor essa remuneração. Né? Não é você que paga diretamente. Né? O próprio gerador daquele produto, né, combina com o banco,
Então, o gerente, né, que te vende aquilo, o gerente, um agente autônomo, né, ele tem uma remuneração combinada lá com o fornecedor. Próximo. E dentro desse modelo, né, a gente tem, no caso, o dever fiduciário, né, com o cliente. No caso, o seu perfil, né, aliás, o dever de suitability, né, ou seja, você tem o seu perfil de investidor, né, se é moderado, se é balanceado. Então, entendendo o seu perfil, né, de investidor, o gerente de banco, o agente autônomo vai lhe oferecer uma possibilidade de uma infinidade de produtos, né, que você pode investir. E aí, saber, né, se, no caso, o gerente vai lhe oferecer, né, o produto A, B ou C, é uma questão que a gente tem que avaliar, né? Será que tipo de produtos, né, ele vai, no caso, privilegiar, né, na hora de oferecer esse produto para você? Né? Será que é o melhor produto para você, né? Ou é o melhor produto, no caso, que remunera esse modelo, né, esse modelo transacional? Quais são as vantagens, né, do modelo transacional? Tem algumas vantagens, né, que, no caso, tem produtos aí que podem empolgar, né, bastante, aqueles produtos da moda, né, que estão nas redes sociais, né, amplamente divulgados, aquele fundo que rendeu mais, né, aquela ação, então vão estar disponíveis, né, nessas plataformas. Bancos e corretoras são amplamente, né, conhecidos, então você tem maior segurança, né, de tomar decisões nessas plataformas e tem a liberdade também de escolher, né, que produto você vai comprar, né, para estar investido nesse modelo. E aí, quais são as desvantagens, né, do modelo transacional? Primeiro, é a visão de produto. Né? Quando você adquire aquele produto ali, você só tem, na verdade, a visão do desempenho daquilo ali. Você consegue acompanhar um a um. Você não tem uma visão de carteira. Né? E aí, com relação à remuneração, né, você tem aí um conflito de interesse na essência. Né? Como eu havia falado anteriormente, todo produto ele tem um valor, né, ali de comissão, de rebate, que é combinado. Né? Então, sempre essa remuneração vai gerar um conflito, porque nem sempre o que você vai, na verdade, estar adquirindo ou sendo oferecido por esse modelo vai ser o ideal para a sua carteira. E a carteira, né, que você vai estar investido numa cesta de serviços, na verdade, não vai ter uma gestão ativa. Né? Que você não vai saber exatamente se essa carteira vai funcionar, né, no próximo mês, no próximo ano. Então, não tem uma gestão ativa, né, sobre essa cesta de produtos que você contratou lá no seu banco ou na sua corretora. E aí, falando do modelo fiduciário, né, que é completamente diferente, né, nesse sentido que, na verdade, não existe venda de produtos, né, existe um fornecimento de serviço, né, prestado um serviço, né, de gestão, né, de orientação para os investidores. Um outro aspecto que é importante é que nesse modelo, né, no modelo fiduciário, é o cliente que remunera o distribuidor. Né? Então, diretamente o cliente que faz o pagamento, né, para esse distribuidor, não é o fornecedor. E nesse modelo, sim, agora sim, né, tem um dever fiduciário, né, com o cliente. Que dever é esse? É o dever, no caso, que prioriza, né, no caso, os interesses do cliente. O cliente está sempre em primeiro lugar nesse modelo. Quais são as vantagens desse modelo? Primeiro, a visão de carteira. Né? No caso, uma visão de carteira que você não vai estar vendo o produto apenas, cada um dos produtos, você vai ver uma carteira completa, né? E aí você vai entender toda a composição dessa carteira, vai ter uma visão mais ampla sobre isso. Né? A remuneração gera alinhamento de interesse nesse modelo, né? Como eu disse, o cliente que remunera o distribuidor, e o distribuidor só vai ser, no caso, bem remunerado, né, se esse patrimônio cresce, né, já que ele ganha um percentual sobre a carteira que ele está administrando, né, sobre o serviço que ele, no caso, está prestando ali. E a gestão dessa carteira, né, dessa visão de carteira, ela é uma gestão ativa. Né, então, ela vai, conforme vão mudando os aspectos do mercado, né, do cenário econômico, mudou a Selic, aumentou a volatilidade na Bolsa, inflação, esses gestores
vão estar adaptando essa carteira, né, de acordo com o cenário. E aí, quais são as desvantagens? Desvantagens, eu acho que para a maioria, né, das pessoas que às vezes investem, né, principalmente em renda variável, querem empolgação, né, querem adrenalina, e nesse caso, né, no modelo fiduciário, elas não vão ter essa empolgação, né? Primeiro porque essa visão de carteira, né, e no caso a gestão ativa e profissional que vai estar cuidando disso, né, e até o Warren Buffett fala, né, que se você quer empolgação em mexer com dinheiro, né, vá para Las Vegas, né? Ninguém consegue ter empolgação, né, de investimentos, ganhar muito dinheiro assim rapidamente e ter essa adrenalina, e nem muita gente também aguenta nessas emoções. Uma outra desvantagem é com relação ao pouco conhecimento no Brasil. Então, hoje, o modelo fiduciário ele estava muito, né, restrito, no caso, a pessoas, né, que têm aí um certo padrão, né, de renda, de investimento, ou seja, mais de 10 milhões, né, de 100 milhões. Essas pessoas teriam acesso aos escritórios, né, de gestão, né, de modelo fiduciário. E outro é que tira um pouco a liberdade de escolha, né? Uma desvantagem é que tira um pouco a liberdade de escolha, parte, né, dessa liberdade de escolha, porque o cliente não vai poder escolher, né, especificamente o fundo A, o fundo B, né, a ação A, não. Os gestores ativos e profissionais que vão, com base, né, em metodologias, em estratégias e sistemas, tomarem, né, essas decisões aí junto a economistas, a comitês de investimentos, que tomam decisões bem melhores, né, do que a gente que somos meros investidores, né? E aí, pensando no mercado brasileiro, né, como é que hoje a gente está vendo essa questão desses modelos, né, transacional e fiduciário? Hoje, no mercado transacional, no mercado brasileiro, o modelo transacional ele domina, né, ele é onipresente, né, os bancos desde o século XX, né, começaram aí a ganhar um grande volume quase do mercado inteiro. A partir do século XXI, né, historicamente, aí, o avanço das corretoras, né, aumentou um pouco a competitividade nesse mercado, ou seja, teve uma nova opção, né, das pessoas investirem, que não só pelos bancos. E aí, o modelo fiduciário, né, já começou no caso que tinha acesso às multimilionárias até a primeira década, né, começou a surgir aqui no Brasil, e aí dá uma terceira via, né, para que as pessoas possam aí começar a investir nesse modelo. E o mercado mundial, como é que está no caso, né? O modelo fiduciário ele domina o mercado, né? Você vê que nos países mais desenvolvidos o modelo fiduciário já é uma grande realidade, né? Na Inglaterra 100% do mercado, né? Com início aí na década de 80 e se expandiu muito na década de 90 e hoje 100% do mercado já é fiduciário. Nos Estados Unidos entre 70% a 80% do mercado, né? E esse número vem crescendo. Isso iniciou aí por volta dos anos 70 e se expandiu na década de 80, né? Mas ainda não evoluiu ao ponto de chegar aos 100% como na Inglaterra, né? Mas por questões aí do lobby, né? Do mercado que existe, né? De um dos maiores mercados aí de investimentos do mundo. E foi feito um estudo, né, inclusive nos Estados Unidos, pela Casa Branca, que avaliar essa questão do conflito de interesse do modelo transacional, né, e esse estudo chegou à conclusão, e aí por estado, né, que realmente o modelo transacional ele causa um grande conflito de interesse e que somados, né, num ano, aí cerca de 17 bilhões aí de prejuízo, né, para os clientes que atuam, né, nesse modelo. Então, no caso, foi até o Obama, né, estava na época, né, como presidente, e aí ele sugeriu, né, uma série de recomendações para que o modelo reduzisse, né, em termos transacionais e ficasse mais fiduciário, mas na troca, né, dessa gestão, né, desse mercado, no caso, o Trump aí deixou um pouco engavetado isso, mas isso já indica para a gente que o modelo fiduciário é o melhor modelo, né, para investir, né, de forma mais inteligente e mais justa. E aí, um cuidado que a gente tem que ter, né, uma mensagem pensando em tudo isso é o seguinte, que você deve ter cuidado com o que você sabe ou até mesmo com o que você acha que sabe. Né? Porque, via de regra,
os brasileiros eles tomam decisões com base nas informações, né, e na proximidade dessas pessoas, né, que estão ao seu redor. Então, amigos, familiares, né, o gerente de banco, o agente autônomo, né, são as pessoas que influenciam as pessoas a tomarem decisões com relação aos seus investimentos. Só que essas pessoas não são, de forma alguma, especialistas, né? Mesmo o gerente de banco, o agente autônomo, eles são especialistas em produtos, né? Em venda de produtos de investimento, produtos financeiros. E aí você teria que ter, né, na verdade, era falar com especialistas, né? Como, por exemplo, quando você vai em qualquer concessionária de carros, né? Você sabe que aquele vendedor ali vai lhe vender o carro, né? Porque o modelo ali é transacional, né? Ele quer vender o carro que comissiona melhor ele, né? Mas ele só conhece os detalhes daquele produto, daquele carro, né? Mas ele não sabe especificamente, profundamente, né? O que está por trás daquilo ali. Que só engenheiros vão saber. Então, no caso dos investimentos, é a mesma forma, né? O gerente, o agente autônomo, ele tem um detalhamento da especificidade daquele produto. Mas quem tem profundidade sobre isso seriam especialistas, né? Profissionais que podem realmente dar essa informação, né, de uma forma mais segura e correta. E aí, no cenário brasileiro de investimentos, né, como é que a gente está hoje? Né? A gente vê que está tendo uma baixa histórica, né, da nossa Selic. A gente está aí a níveis muito baixos, né, de 2% ao ano, que isso é bom, com certeza. Né? Países desenvolvidos têm taxas de juros muito baixas. Você vê que os Estados Unidos, a taxa de juros está beirando zero, né? Mas a gente vinha com uma taxa muito alta, né? Nas últimas décadas, a gente estava com a média aí, nos últimos 10 anos aí, em torno de 15%, 14%, né, de taxa de juros ao ano. Isso fazia com que as pessoas, né, tivessem menos trabalho, né, para pensar em investir. Então, comprava títulos do governo, né, investia realmente na renda fixa e tinha lá o seu retorno, né, de 15% ao ano. Só que hoje, nesse cenário, né, de 2%, aí, se você vê mensalmente, significa 0,16%, e se você tirar, né, os impostos e a inflação, descontar tudo isso, você realmente vai ter um resultado negativo. Então, é importante hoje que as pessoas entendam melhor sobre esse cenário, né, e pensem em outras alternativas que não somente a renda fixa ou a poupança. E aí, quais são os impactos, né, para que você, no caso que só investe, né, em renda fixa, por exemplo? Uma é essa questão, né, que eu abordei, que é a possibilidade concreta da rentabilidade real ser negativa, né, já que tem inflação e tem os impostos, né, do rendimento do seu investimento. O outro é essa sensação de desvalorização dos investimentos, que também é real, né? Muitos investimentos que estiverem concentrados somente em renda fixa vão estar ali uma renda muito pequena, né? Mas, lógico, dependendo do objetivo, né? Se você tiver para a sua reserva de emergência, lógico, renda fixa é o ideal, né? Porque você tem liquidez, baixa volatilidade. E aí, pensando numa questão do cenário, né? Com relação à previdência privada, a previdência privada hoje, 80% do mercado, ela é de renda fixa. Então, você vê que no mercado, né? 80% dos fundos de previdência do mercado são renda fixa, com certeza essas pessoas não vão obter a renda, né, digna lá no futuro. E aí vamos pensar aqui em números, fazer simulação aqui, pegando um número aqui de investimento, digamos, R$100 mil, né, de aporte inicial e aportes mensais de R$1.000, né, num prazo de 30 anos. Né? Se você tiver aí 2% ao ano, né, ou seja, um investimento aí que seria uma renda fixa, mas uma renda fixa até um pouco melhor, né? Já que ela superaria, no caso, a inflação. A gente teria um retorno de 673, né, mil reais no final desse prazo, né, de 30 anos. E aí, se a gente aumentar em 1%, né, for para 3%, a gente já chega a 823 mil reais de resultado. Né? 4%, a gente já alcança R$1 milhão em 30 anos. E aí, aumentando para 5%, né, de expectativa de retorno desse investimento, seria 1,25%. Né? Ou seja, com apenas 3% de acréscimo de expectativa de retorno no investimento, você consegue aí dobrar, né,
o resultado de um investimento nesse de 30 anos. O que é importante salientar é que se você, né, ficar apenas em renda fixa, com certeza você não vai atingir, né, um patamar de resultado patrimonial que vai ser interessante para o seu momento que você prefere, né, pretende aí gozar um pouco de uma renda um pouco mais alta e ter tranquilidade lá no seu futuro, né, de aposentadoria. E aí, quais são as estratégias inteligentes para que a gente possa, né, fazer investimentos de forma inteligente e alcançar esses objetivos no futuro? Tem 3 aspectos que são fundamentais para gerar melhores resultados. O primeiro deles é você estar no mercado, né? Você ficar no mercado o tempo inteiro. Né? Por quê? Porque você vai se aproveitar de todas as oportunidades que vão surgir nesse período. Uma outra questão é você conseguir diversificar a sua carteira. Né? E aí não é diversificar em vários fundos de renda fixa ou colocar tudo em várias ações em renda variável, não. Teria que ser uma diversificação pensada de uma forma mais profissional. Né? E aí, por isso, é importante também você se aproveitar de uma gestão profissional. Né? A gestão profissional é um outro aspecto, né, para que você possa, na verdade, ter essa completude, né, de estar no mercado, estar diversificado e estar com uma gestão profissional e ativa para cuidar, né, do seu patrimônio e fazer ele evoluir. E aí vamos tratar sobre esses temas, né? Então, ficar no mercado, por que é tão importante? Né? Foi feito um estudo pela JP Morgan, que ela mostra que durante 20 anos, né, de 93 até 2013, se você tivesse investido $10 mil, né, durante esse período, a pessoa que ficou no mercado o tempo inteiro, né, ela conseguiu aí um resultado de 9,22 de retorno ao ano. Né? Mas, se nesses 20 anos ela perdeu só os 10 melhores dias desses 20 anos, caiu pela metade o resultado. Né? Então, vejam o quanto você, né, sair do mercado por algum período pode ser danoso para o resultado que você almejava. Né? E outro fato importante é que a gente não sabe quando é que vai ser, quando é que vão acontecer esses melhores dias. E outra questão é, esses melhores dias geralmente são muito próximos dos piores dias. Então, assim, muitas pessoas podem perder, né, por medo, por ter, de repente, caído num cenário aí de baixa muito forte, né, e perder uma alta logo em seguida, logo no dia seguinte. E aí tem exatamente esse gráfico, né, que mostra essa questão comportamental. Né? Muita gente, de repente, no início desse ano, né, quando viu aquelas notícias, né, da Bolsa superar lá os 100 mil pontos, né, resolveu entrar na Bolsa de Valores, né, e já entrou quando a Bolsa de Valores estava, na verdade, muito alta. Né? Já tinha alcançado um patamar bem alto. E aí, em março, a gente teve a pandemia, né? A queda vertiginosa aí dos ativos. Muita gente teve medo, perdeu dinheiro e vendeu, né? Essa posição, de repente, que comprou ali há pouquíssimo tempo, né? No mercado. Então, assim, é importante, né, você ter sempre essa consciência, né, do time do mercado. Ninguém sabe, né, quando vai acontecer, né, aquela alta ou aquela baixa. Né? Então, você tem que, na verdade, estar o maior tempo, né, do mercado para que você possa se aproveitar, né, dessas oscilações, que essas oscilações também são importantes. Né? Essas variações que elas acontecem, elas capturam resultados e possibilidades e oportunidades, né, que podem, na verdade, gerar um bom resultado para a sua carteira. E aí, olhando para a diversificação, né, vejam essa carteira aqui que tem cerca de 20 fundos, né, diferentes em várias classes de ativos, e cada fundo desse, né, tem um monte de ativo dentro deles. Né? Cada um deles é gerido por um gestor diferente, que tem uma estratégia, né, que tem uma expectativa de retorno. Para fazer uma combinação dessa é um negócio muito complexo, né, muito desafiador. E nem todo mundo tem acesso a esses ativos. Né? Então, é preciso realmente uma gestão profissional, né, que tenha realmente a possibilidade de ter acesso a essa diversificação e fazer essa combinação
perfeita, né, para que a sua carteira obtenha melhores resultados. E aí, falando da gestão profissional, né, tem aqui esse patchwork aqui de investimentos dos Estados Unidos, né, de 2010 até 2020. E aí, vejam vocês, né, se vocês tivessem investido, digamos, em metais preciosos, né, esse quadradinho preto aí, aqui na coluna, né, cada coluna, os que estão lá em cima são os que tiveram o melhor resultado, né, e os que estão lá embaixo são os que tiveram o pior resultado. Então, em 2010, comprou metais preciosos, durante 5 anos, ele teve entre os piores, né, investimentos. E aí, digamos que em 2015, vou vender minha posição de metais preciosos. Em 2016, o que aconteceu? Subiu os metais preciosos e você perdeu, né, o resultado. E aí caiu um pouco em 2017, caiu mais um pouco em 2018 e voltou a subir em 2019 e 2020. Né? Outro exemplo é esse aqui das grandes empresas, né, ações de grandes empresas nos Estados Unidos. Também você vê oscilações, né, durante o tempo, 2010, aí subiu 2011, aí desceu 2012. Né, toda essa variação acontece porque esses ativos realmente eles oscilam. E não tem ninguém que vai dizer qual ativo que vai render bem no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. Isso não existe, né? São inúmeras variáveis. Né? Quem é que podia dizer, por exemplo, que essa pandemia, né, ia causar uma série de desafios em determinados segmentos do mercado? Ninguém sabe. Né? Então, é importante realmente você estar cercado, né, de uma estrutura, de um suporte, né, com um planejador financeiro para lhe ajudar com seus objetivos, gestores profissionais para estarem com você e te acompanhar, né, rumo à sua liberdade financeira. Vamos lá. Então, melhores resultados você vai alcançar com essas 3 coisas. Ficar no mercado, ter diversificação da sua carteira e ter uma gestão profissional e ativa para ajudar você nessa gestão da sua carteira. E aí, para você que está procurando, né, uma solução completa, né, eu queria dizer para vocês que a melhor solução, né, é com certeza a Fiduc. E para falar um pouco da Fiduc, né, eu queria passar aqui para o meu amigo e sócio e mentor, né, Rogério Saltes, que vai falar um pouco da Fiduc para vocês. Muito bom, Alexandre. Então, a gente ouviu aqui na primeira parte aí o Wander magistralmente falando sobre finanças, questões importantes sobre finanças pessoais. O Alexandre aqui falando de que forma a gente pode ter uma trilha de investir de forma inteligente, né? E aqui eu vou trazer, então, falar sobre a Fiduc, né? A Fiduc que foca em acompanhar você na busca dessa sua liberdade financeira, trazendo uma solução combinada de gestão de investimentos e controle de finanças pessoais. Gestão de investimento e modelo fiduciário, essas são as estruturas principais, sendo a estratégia principal o modelo fiduciário. Fiduciário vem de fidúcia, de confiança, que parte de confiança, como a origem dessa palavra, né? E a gente tem aqui, felizmente no Brasil, os órgãos reguladores privilegiando o modelo fiduciário para levar à população brasileira uma opção melhor, assim como a gente comentado pelo Alexandre, já nos países do primeiro mundo prevalecendo esse tipo de modelo, né? A grande estratégia é a relação com os investimentos, que é desenvolvida através de uma rede de parcerias baseada na segurança. Bom, escolhemos aí o Bradesco para ser o administrador e custodiante dos nossos superfundos exclusivos, ou seja, quando você investe o seu dinheiro, ele não passa pela Fiduc, ele sai diretamente da sua conta corrente para a conta dos fundos exclusivos no Bradesco. E quando você precisa do seu dinheiro, o resgate sai da conta do fundo exclusivo do Bradesco e só pode voltar para a sua conta corrente cadastrada e de mesma titularidade. A escolha dos investimentos é feita por um comitê profissional contratado que hoje administra em torno de 86 bilhões de recursos das famílias mais ricas do país. E o processo todo é auditado pela PricewaterhouseCoopers, que é outro importante componente dessa rede de parcerias.
Então, aí a gente parte para o terceiro grande pilar dessa estrutura, que são as ferramentas digitais, que foram desenvolvidas de forma exclusiva pela FIDUC. Uma delas é o check-up de saúde financeira, mencionado lá pelo Wander no começo, pelo qual você poderá ter um diagnóstico rápido das suas finanças pessoais e que permite que acesse um dos nossos planejadores financeiros. Temos também diversos simuladores que ajudam a entender questões importantes e que ajudam a otimizar as suas finanças pessoais. Outro exemplo de ferramenta desenvolvida pelo FIDUC é o programa Dinheiro Inteligente. Bom, esse programa oferece uma visão clara do que fazer para atingir seus objetivos de vida, enquanto seus investimentos estão sendo geridos de forma profissional e fiduciária, guiando você rumo à liberdade financeira. Esse é um método exclusivo que foi desenvolvido pela FIDUC. É que tem um foco no planejamento financeiro para a liberdade financeira e na redução de custos familiares, preservando o padrão de vida. Esse é um programa baseado num roteiro de autosserviço onde você define seus objetivos, lista as principais despesas de cada categoria e planeja o seu orçamento. Esse roteiro desse programa, ele tem muito simples, tem 10 e-books que vai guiar você, indicando centenas de soluções práticas, incluindo muitas parcerias exclusivas que têm como objetivo reduzir os seus gastos e, assim, ajudar no acúmulo de recursos para a sua longevidade. É assim que os nossos clientes controlam as suas finanças pessoais e economizam mais dinheiro de forma fácil e prática para atingir esses objetivos. Como um exemplo de gestão de investimentos, o próximo gráfico mostra como funciona o processo de seleção de investimentos nos superfundos através de uma tripla filtragem. No primeiro nível aí que nós vemos, temos todos os milhares de investimentos disponíveis no mercado, como títulos de renda fixa, público ou privado, pré- e pós-fixados, indexados à inflação, índices, moedas, commodities, ações, tanto no mercado local como no internacional. Bem, então no primeiro filtro, esses ativos todos são submetidos a rigorosos processos pelas diversas equipes de gestão do mercado, que escolhem as melhores alternativas de investimentos de acordo com suas estratégias, baseadas em critérios técnicos de análise de cenários econômicos e políticos no mercado local e mundial, e que proporcionarão melhor retorno futuro. Esses gestores são submetidos no segundo filtro ao Comitê de Investimentos, que seleciona os melhores gestores pela formação e experiência da equipe, bem como estrutura e consistência nos seus resultados. O comitê também busca uma combinação de baixa correlação, trazendo maior segurança na diversificação dessas estratégias. Isso é um ponto muito importante que muitas vezes a gente não tem condições de ter as ferramentas adequadas para esse tipo de trabalho. E, finalmente, as escolhas do comitê, então, são submetidas no terceiro filtro pelo crivo da FIDUC. A FIDUC é uma gestora credenciada pela CVM, Conselho de Valores Monetários, órgão do Banco Central, e pela Anbima também, que após análise e validação, finalmente encaminha a execução para a área de administração e custódia do Bradesco, concluindo esse processo e assim disponibilizando para os nossos clientes da FIDUC a melhor carteira de investimentos possível. Como exemplo do resultado final desse trabalho, trazemos no próximo gráfico só um minutinho. Uma carteira genérica, aqui no caso dividido um terço em cada parte, né? Que qualquer cliente da FIDUC poderia ter, compostas pelos superfundos FIDUC, destinado à gestão das reservas de curto, médio e longo prazo,
e suas respectivas composições, ou seja, a possibilidade de ter uma carteira de investimento composta com os 40 melhores gestores do mercado e com mais de 150 ativos, não tendo que se preocupar por pela gestão ativa, com eficiência operacional e tributária, dado que as alterações dentro desses superfundos não têm impacto tributário para o investidor. Bom, a melhor síntese de tudo isso é estamos e estaremos sempre ao lado do nosso cliente, ao lado de você, se tornando-se cliente da FIDUC. A FIDUC e o planejador financeiro, de forma correta, ajudar você a planejar e atingir o objetivo final. Essa é uma relação de longo prazo que busca conhecer melhor você para ser copiloto na sua jornada financeira, auxiliar a entender os riscos envolvidos e lembrando os objetivos e encantando e cooperando para tranquilizar. A gente tentando preparar, na verdade, para momentos que a gente sabe que haverão os momentos de crise e a gente precisa saber o que fazer nesses momentos, ou melhor, a não fazer, né? Não cometer o erro. Nós somos aquele muro que separa você do erro financeiro. E a gente não olhar para trás e falar assim, poxa, se eu soubesse antes, eu não faria isso ou aquilo. Bom, agora eu queria aqui lembrar que essa live está sendo gravada, né? Alguns eu percebi que não conseguiram chegar no horário e a gente vai ter essa gravação disponível para você ver a primeira parte também, tá? Então, eu vou perguntar aqui para o Ricardo Vasconcelos se a gente tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida daquilo que foi exposto, daquilo que nós trouxemos até aqui. Aqui na tela você vê as figuras da equipe aqui que participou dessa live. E se você tiver o seu celular à mão e você colocar no modo câmera e mirar para esse QR Code, você vai ter aí o acesso ao check-up financeiro. Nesse check-up financeiro, dependendo do planejador que você escolher, ele vai receber essas informações, os dados de contato, para que ele possa fazer uma devolutiva para você e assim desenvolver o trabalho para você entender os passos seguintes, ok? Então, Ricardo, temos alguma pergunta? Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Vasconcelos, também sou planejador financeiro junto à FIDUC. E eu gostaria de deixar aberto aí para vocês. Vocês têm o chat aí, se quiser fazer alguma pergunta diretamente para o chat, podem ficar à vontade. Ou então, se quiserem, podem também tirar as suas dúvidas diretamente com a pessoa que te convidou, isto é, os planejadores financeiros que estão à sua disposição. Como vocês viram, a FIDUC traz uma série de vantagens competitivas aí no mercado e permite você ter de uma forma tranquila, usando aquelas fórmulas todas que foram apresentadas pelos planejadores financeiros, uma forma segura e eficaz de se permanecer no mercado e gozar de todas essas qualidades que foram exemplificadas pelos planejadores. Vamos aguardar então se tem alguma pergunta. Vander, você notou alguma pergunta aí? Não, até o momento não, Ricardo. Só tem uma pergunta, na verdade, em relação à disponibilidade do material, mas como você já trouxe, a live vai ficar gravada, então quem quiser verificar mais sobre o conteúdo terá esse acesso. Bom, gente, como nós não temos nenhuma pergunta aqui e a gente tem um compromisso de fazer essa conversa em 1 hora, né? Agora são exatamente 20 horas. Rogério, Oi. Surgiu uma pergunta aqui no chat. Pode falar. A FIDUC tem uma carteira semanal de ações? Bom, nesse modelo que nós atuamos, nós temos um veículo de renda variável que possui uma carteira dinâmica ali, tá? Bom, se a gente pegar como exemplo a crise que houve em março, né, esses gestores, o que eles estiveram fazendo? Tendendo
quais as empresas se beneficiariam e quais as se prejudicariam, e então oxigenando essa carteira. E nós temos ali dentro desse veículo de renda variável várias estratégias diferentes. Algumas olhando o longo prazo, outras olhando com mandato de olhar o que é melhor. Seu áudio ficou mudo, amigo. Voltou o meu áudio? Voltou. Então a FIDUC trabalha com essas carteiras, com esse modelo de gestão e não, enfim, indicando ações ou ativos especificamente, tá? Baseado, então, nas finanças pessoais, no planejamento e na carteira que você deve ter aí, observando aí as reservas de curto, médio e longo prazo, tá bem? Mais alguma pergunta? Bom, eu queria deixar também registrado para todos que estão assistindo que no YouTube a gente tem um canal da FIDUC que você pode pesquisar lá no YouTube, FIDUC, e você vai encontrar uma série de vídeos instrutivos falando sobre educação financeira, falando sobre os modelos e alguns webinars já gravados interessantes para clientes. Então vocês podem acessar e, tendo alguma dúvida, pode procurar algum planejador financeiro. Bom, eu agradeço aí mais uma vez aí a presença de todos, a colaboração aqui do Wander, do Alexandre Santiago e do Ricardo Vasconcelos, no sentido de organizarmos esse evento. Nós temos outras pessoas que não aparecem aqui, mas igualmente colaboraram, né, da nossa equipe. Então, eu gostaria de poder encerrar essa reunião com a segurança de que você entendeu a importância de planejar seu futuro e tomar medidas que te protejam caso o nosso plano seja surpreendido pela estatística. Nosso objetivo é oferecer controle de finanças pessoais e acesso a melhores investimentos, para que você e sua família vivam plenamente a tão sonhada liberdade financeira. Então, boa noite a todos, obrigado. No mês que vem nós teremos, na segunda-feira do mês, nesse mesmo horário, com esse mesmo endereço a princípio. Se mudar, nós avisamos, ok? Um abraço a todos.